boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Oi, boa noite pra quem é de boa noite. Oi, bom dia pra quem é de bom dia. Eu queria que meu pai me dê uma estrela para ser minha guia. Pra quem é da noite. Bom dia pra quem é de dia. Eu queria que meu pai me dê uma estrela para ser. Quando fechamos os olhos e imaginamos o teatro, nos transportamos para a casa onde acontecem as peças, a casa de espetáculo. Entramos no espaço. São cadeiras numeradas, poltronas confortáveis, pagamos um preço também razoável para assistir essas peças. Escolhemos o nosso lugar. Esse é um teatro que reflete as nossas classes sociais, não? O nosso sistema. E também reflete nosso jeito de querer ser europeu. Então, basicamente, este é o teatro que nós conhecemos. Mas esse não é o meu tema. Nós vamos falar de um outro teatro. Um outro teatro que não está dentro do teatro. É um teatro que acontece nas ruas, que acontece nas comunidades, que acontece num Brasil que a gente também conhece pouco. E que acontece em muitos outros países, evidentemente. Vamos pensar o teatro como um fenômeno que pertence a toda a humanidade e que acontece simultaneamente em diversas civilizações com estéticas complementares, envolvendo as narrativas épicas e dramáticas, o canto, a dança, a cenografia, o figurino. Contemporaneamente, ele inclui ainda os aparatos tecnológicos da luz, projeções de vídeo, utilização de recursos de ampliação da voz e sonoplastia. Mas nós vamos examinar esse outro teatro como um amplo espectro de possibilidades a partir de algumas das mais importantes tradições do Oriente, das Américas e da África. A palavra performance é empregada pela mídia para demonstrar o comportamento de um atleta em uma competição. Da mesma forma, para descrever a atuação do artista do palco. A palavra performance começou a ser empregada inicialmente por muitos artistas visuais em galerias, museus e parques, ou mesmo na rua, a partir da década de 60. As interferências performáticas, surgidas nesses anos nos grandes centros dos Estados Unidos e Europa, passaram a ser também provocações. Hoje, ganham uma dimensão política em ações isoladas, como arte relacional, ou mesmo nas manifestações políticas das ruas, incorporadas por coletivos a favor de movimentos sociais, feminismo, antirracismo, anti-homofóbico, contra a corrupção, etc. A experiência do monólogo teatral, ela foi levada ao extremo pelo performer, que passa a se mostrar como o próprio texto. Em vez do personagem, ele apresenta a si mesmo, o seu selfie. Acción ritual número 314, sampling, cambio. Por outro lado, desde a década de 60, antropólogos e sociólogos passaram também a usar a palavra performance para descrever festas, rituais e outras manifestações espetaculares. Eles passaram a descrevê-las como performances culturais. Muitas formas antigas do teatro aparecem na China. Há referência de representações teatrais anteriores ao ano de 1500 a.C., incluindo palhaçaria, acrobacia, música e dança. A tradição do teatro de sombras, por exemplo, dispõe de uma lenda que conta o seu nascimento no ano de 125, quando o imperador Wu Ti, da dinastia Han,
desesperado com a morte da sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do Reino das Sombras. De acordo com a lenda, o criativo mago, para fugir da morte sumária, teria inventado uma nova forma de teatro, ao usar pela primeira vez uma pele de peixe suficientemente macia e transparente para confeccionar a silhueta da bailarina. Naquele ano, pôde reacender a vida na representação da sombra, que dançava, criando uma forma de teatro que se popularizou no Ocidente. A visita do ator chinês Mei Lanfang e suas performances em Moscou e Leningrado provocaram um grande impacto no mundo teatral europeu. Isso aconteceu em 1935. Na plateia estavam presentes os grandes diretores russos, Stanislavski, Meyerhold, além do cineasta Eisenstein. Também estavam presentes os conhecidos diretores do Ocidente, Bertolt Brecht, Erwin Piscator e Gordon Craig. Foi o primeiro contato real com a antiga tradição chinesa de teatro e provocou em todos uma fascinação, marcando fortemente, sobretudo, o trabalho de Bertolt Brecht e de Meyerhold. Mei já era um reformador da ópera, e não tanto um típico representante da antiga tradição como se pensava. E a própria ópera chinesa de difícil definição, um teatro onde se mesclam linguagens diferenciadas como a literatura, a música, o canto, a dança, as belas artes, as artes marciais, o malabarismo, todas reunidas em busca de uma espetacularidade. Os movimentos são estilizados, a voz nunca falada de forma naturalista, sempre numa voz vibrante e em falsete, o que nos remete todo o tempo a uma representação da realidade e nunca uma tentativa de imitá-la em seus pormenores cotidianos. Devemos estender a questão do outro teatro a outros parâmetros para perceber que a teatralidade não reside apenas na psicologia dos personagens e na trama dos seus destinos enquanto texto falado, mas, sobretudo, nos seus aspectos ritualísticos, fantásticos, metafísicos, expressos especialmente na combinação dos distintos elementos, como a música, a dança, o uso de máscaras, o canto, a cenografia e a narrativa épica. Pois foi exatamente esse aspecto que chamou a atenção na performance do Teatro Dança de Bali, assistida por Artaud na Exposição Colonial em Paris, em 1931. Ele se impressiona com os gestos codificados dos atores bailarinos e, sobretudo, com as temáticas de caráter metafísico e arquetípico. É a partir daí que Antonin Artaud vai desencadear o seu raciocínio sobre o papel revitalizador numa Europa condenada ao racionalismo estéril. Ele se propõe a criar uma linguagem que, através da manipulação de signos, possa se reaproximar do cosmos e do divino. O interesse pelas culturas ameríndias traz Artaud ao México, onde ele vai encontrar os tarahumaras para experimentar o impacto das culturas pré-colombinas, participando dos rituais com o uso do peyote. A referência mais antiga que temos nas Américas de um teatro, como o que concebemos hoje, com enredo, figurino, conflitos, além da música, do canto e da dança, é Rabinal Ati, ou A Morte do Guerreiro, remanescente das antigas civilizações maias, cujo texto, em 4 atos, sobrevive até hoje e é encenado na cidade de Rabinal, ao norte da capital da Guatemala. Diferentemente dos espetáculos tradicionais, a encenação é totalmente ritualizada e os atores encenam para os deuses de acordo com uma tradição pré-colombina. Muitas danças dramáticas são realizadas a partir da fusão de tradições indígenas em países andinos e na Mesoamérica. A forte repressão da Igreja Católica, em colaboração com os governos locais, permitiu apenas que rituais fossem realizados dentro dos calendários dos santos. Apesar das sucessivas guerras internas e governos ditatoriais, a cultura maia sobrevive com uma grande vitalidade e variedade de espetáculos musicais.
A primeira vez que eu tive ideia sobre outro teatro foi quando eu estava na China. Porque pela primeira vez, eu vi um teatro absolutamente diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida. Tive contato com a história e não foi exatamente a história que me surpreendeu, mas a maneira de contá-la, a maneira de fazê-la. Os atores encenavam num estilo em que o corpo era muito expressivo. Havia neste corpo algo de dança, algo de acrobacia, e esse corpo trabalhava com um ritmo muito interessante, de acordo com uma música ao vivo. Nada era realista. Os gestos sugeriam situações, sugeriam momentos, sugeriam emoções. Tudo era dentro de uma estética extremamente bem desenvolvida, bem realizada. Eu percebi que ali existia uma escola muito antiga. E, no entanto, eu ficava me perguntando, por que não sabemos nada sobre o teatro chinês no Brasil? Somos tão influenciados pela arte europeia. Então, a partir daí, eu comecei a pensar e assistindo um espetáculo de um grupo da Guatemala, de tradição maia, Sotzil Jay. Esse grupo, que existe há mais ou menos 10 anos, ele trabalha com uma tradição maia de teatro, que nós também não conhecemos, de uma maneira com bastante similaridade com a maneira chinesa. Eles trabalhavam o corpo de uma maneira não realista. Eles encenavam uma história mítica, maia, tradicional maia. Eles trabalhavam com instrumentos musicais, criando uma musicalidade que era muito próxima da dança. Em viagens à África, eu pude perceber também, dentro dos rituais, processos puramente teatrais, em que são contadas histórias, são encenadas histórias, através do cantar, dançar, batucar. No Brasil, nós temos muitas formas ameríndias e africanas, afro-brasileiras, que incorporam essas tradições ameríndias e incorporam as tradições que vieram da África, que são as tradições em que o contador de história, ele dança, ele representa, ele canta. Ntolembala bela ntola silo kana ala manduka lento manchi manjaku ruka choka legi manduka ndo mando na chanki pani legi manduka pani mundu legi manduka kan do cantenin hola tío escucha mi que te voy a hablar un poquito lo que es mi cultura. Sabes que soy un negro, pero mucha gente que no sabe que ellas de dónde son. ¿Sabes por qué? Antes la separación, que la gente se han perdido sus razas. Hay veces que yo me estoy contenta de saber lo que es mi raza. Hay gentes que han encontrado en este pueblo, que ellas vienen de un pueblo diferente, que me preguntan que yo soy de dónde, que yo soy un negro, que mi cultura soy del sur de Senegal. Yeah, man. Para entender as relações do corpo com a espiritualidade, a filosofia africana, principalmente dentro do ritual, no caso do Brasil, candomblé, umbanda, jongo, folia de reis, e também em situações de entretenimento, como samba, futebol de arte negro, etc.,
No sentido de resguardar a tradição, desenvolvi o conceito de motriz cultural, como um processo de entendimento da continuidade de performances africanas no Brasil. Em vez do termo matriz, largamente conhecido entre os adeptos e admiradores, procurei destacar um conjunto de técnicas aplicadas simultaneamente com o cantar-dançar batucar, expressão usada pelo pesquisador Kakia Fukial, para indicar o denominador comum das performances africanas negras. Seguindo a análise, destaco a importância do corpo dançante, do devoto participante, onde todo o processo ocorre, no caso do afro-brasileiro. As dinâmicas das motrizes culturais se processam no corpo do performer como um todo. Nesse sentido, o corpo é seu texto. Nele se corporifica uma literatura viva, desenvolvida a cada apresentação, refletindo o conceito que se tem da tradição. Frases contemporâneas de cunho acadêmico como pensamento do corpo, fala do corpo, etc., importadas de pensadores europeus ou norte-americanos, já eram muito conhecidas da tradição afro no Brasil, há pelo menos 100 anos. Nessas festas, grandes sapateadores apareciam, sambavam e tinham a malícia de tirar o ritmo, o som com os pés. Gente muito fina, dizia mesmo no pé. Na performance, a cultura da cena, mais do que por marcas, símbolos e formas, matrizes, se efetiva pelo conhecimento que o performer traz em seu próprio corpo quando a executa, a combinação dos seus movimentos no tempo e no espaço. Podemos dizer que esse outro teatro da Ásia, das Américas e também da África, ele trabalha com dois grandes elementos, o ritual e o jogo, ou a brincadeira. Esses dois elementos muitas vezes estão dentro do mesmo fenômeno. Então poderemos observar dentro de um ritual momentos em que há pura brincadeira, ou dentro de uma brincadeira em que há momentos de ritualidade, ritualização. Então, a partir daí que eu estabeleço a minha pesquisa. Partimos do ritual e chegamos às performances culturais. E nestas encontramos o outro teatro. Um teatro muito antigo, comportamentos restaurados pela performance de sacerdotes, artistas, médios, xamãs, brincantes e atores profissionais. Mas se esse outro teatro, que vimos aqui nesse vídeo, acontece há tantos anos, em tantos lugares distintos no passado e no mundo contemporâneo, sua pesquisa torna-se tão abrangente como ilimitada. Entretanto, o que procuramos mostrar com o recorte desse vídeo é a sua ocorrência e a sua importância para as diversas comunidades onde ele ocorre em pelo menos 3 continentes, mas não excluo que ele possa acontecer também na Europa. Chamo atenção para essas formas teatrais que acontecem longe, muito longe do edifício e do mundo do teatro contemporâneo. Assim podemos perceber que esse outro teatro vai além do puro entretenimento. Pleno da vida social, ele carrega também para a cena as crenças e as concepções espirituais e a peculiaridade de cada cultura, num formidável retrato de uma dramaturgia diversa, fundada em ricas mitologias locais. O outro teatro está às vezes na mesma quadra onde moramos, mas que não estamos acostumados a ver, ouvir e sentir.